O trem parou. Chegara a hora. Iria entender finalmente sua missão. Conheci os amuletos, mas muito pouco das origens e histórias que acompanhavam essas pedras. Por isso, aquela viagem era tão necessária. Era preciso aprender o máximo possível. E quando levantou-se, acordando os amigos, ele sentia-se pronto para qualquer revelação e aprendizado. Se ele deveria salvar o mundo, antes precisava conhecê-lo. Lembrava-se claramente da primeira vez que estivera naquele lugar. Naquela época, conhecia poucos portadores de amuletos E menos ainda seus poderes. Pensar naquele momento lhe fez perceber Enquanto todo mundo ao seu redor havia se transformado nos últimos 3 anos. Fizeram aliados e inimigos. seguidores e opositores. adquirir conhecimento e experiência. Mas não o suficiente para cumprir a missão que lhe caía sobre os ombros. Liderar a aliança, criada por Iori. No intuito de proteger o mundo. Olhando pela janela, Marcelo viu a paisagem se modificar. Agora só via árvores para todos os lados. Uma grande tranquilidade invadiu seu coração. Começou a se lembrar de seus amigos. Em 2009, quando a Brasandra me entregou aquele monte de folhas, não imaginava que aquilo se tornaria um livro, tampouco Segredos Amuletos. Ou melhor, não me imaginava fazendo parte daquela equipe. Mas para mim foi uma grande surpresa, quando com 13 anos eu comecei a escrever. Aquilo fez com que eu acreditasse cada vez mais nos meus sonhos e tentar mudar a minha realidade. Então eu prestei uma prova de bolsa e atualmente sou bolsista 100% em um dos melhores colégios do estado de São Paulo, uma realidade bem diferente daquela onde começamos a escrever na escola pública. Acredito que em 2008, quando eu tive a minha primeira conversa com a Brasandra, foi quase como se eu tivesse um campo bem fértil da minha frente, pronto, fertilizado com boas sementes, e eu não tinha ideia do meu potencial enquanto agricultor para poder estar realizando essa tarefa. E quando a Brasandra propôs o projeto com a Thaís e o Matheus na época, foi quase como se existisse a possibilidade de eu estar vindo a fazer alguma coisa. Passei a acreditar mais em mim e vi que era possível fazer algo mais do que algo além do que qualquer jovem na minha idade já pensou em fazer. Então para mim foi fundamental, tanto para a pessoa que eu era na época como para a pessoa que eu sou hoje. Acredito que o amadurecimento que eu tive depois da experiência que foi escrever o livro foi muito importante. Quando o Segredos Amuletos apareceu na minha vida, ele não passava de uma ideia. A professora Sandra e o Luan, eles me disseram que eu escrevia bem, eu já tinha uma crônica no jornal do colégio. No entanto, um livro me parecia uma coisa muito grande, me parecia uma coisa muito além das minhas expectativas. Eu tinha apenas 11 anos quando eu comecei a escrever e na minha comunidade eu não conhecia ninguém que tivesse, independente da idade, que tivesse um livro publicado. Eu era realmente uma pessoa que eu tinha muita vontade de escrever, eu tinha vontade de fazer meu nome aparecer como escritor, fazer com que as pessoas me reconhecessem como um bom escritor, como alguém que escrevia bem, não só dentro das paredes do colégio, mas num âmbito muito maior. No entanto, eu não imaginava que isso aconteceria comigo tão cedo. Hoje, com 16 anos, eu tenho 2 livros publicados, eu já estou na minha segunda aparição numa Bienal do livro, eu já tenho... Graças a esse livro, eu já consegui diversas outras coisas, já consegui fazer outros cursos para me especializar, eu consegui ganhar um concurso de redações, eu estudo hoje num colégio particular, uma bolsa 100%, e que me fornece sempre uma
uma estrutura muito maior do que aquela que eu tinha na escola pública. A nossa realidade mudou muito. As minhas perspectivas, as minhas expectativas para o mundo são completamente diferentes das que eu tinha assim, quando eu comecei a escrever esse livro. E a minha vida mudou muito graças ao fato de que eu sou Matheus Mendes, escritor do Segredos dos Amuletos. Quando nós publicamos O Segredo dos Amuletos, a ideia era estar dando perspectiva para aquela comunidade onde eu estava. Eu estava numa comunidade de 1000, escrever então era uma coisa que era para todo mundo enxergava como algo que não era pra gente. Então assim, numa escola que tinha grandes problemas educacionais, Saresp baixíssimo, era só a ideia de você mostrar, poxa, é possível fazer, e mostrar para aquela comunidade. Em setembro de 2009, com o lançamento, até eu fui surpreendida com uma quantidade de gente me dizendo que era legal, que era um projeto inovador, algo que eu nem tinha pensado. Hoje, em 2011, eu saí da sala de aula e decidi que eu ia mostrar para outros professores, para que eles pudessem se guiar por esse exemplo. Eu acho que não dá mais para você, quando você está num país onde você tem tão pouca gente lendo, tão pouca gente escrevendo, onde uma literatura vem tão internacional, você tem tantos livros que chegam aqui, são traduzidos e vendidos como best-sellers, fica muito triste você ter aquilo preso só em uma escola. Então assim, hoje eu lido com a ideia e perspectivas para outros professores. Então eu estou numa escola nova, onde educacionalmente eles têm uma dificuldade muito semelhante ao que o Sérgio tinha em 2009. E é como se eu tivesse voltado atrás. Eu estou lá começando a trabalhar aquilo que eu trabalhei em 2009, mas é esse o dever de todo educador. O que é preciso para escrever um livro? Acho que é uma boa ideia, uma história legal de ser contada. A gente tem uma carência tão grande nesse país de boas histórias, de gente contando. Acho que assim, é necessário hoje que a gente crie. A gente teve grandes escritores no passado, está na hora de fazer os escritores dessa geração. Então, não é necessário praticamente nada, é necessário muita vontade e uma boa história para contar. Só isso. Um bom escritor de livros, ele é na verdade a soma de várias coisas. O talento ajuda muito, facilita muito o trabalho, a criatividade vai fazer da escrita uma coisa mais simples. Escrever algo que ele goste, sobre um assunto que ele goste, vai fazer com que a escrita flua, vai fazer com que as coisas funcionem da maneira correta. Mas na minha opinião, força de vontade é crucial, porque você vai ter que reler a sua história, você vai ter que buscar novos horizontes, vai ter que pesquisar muito, vai ter que entender muito aquilo que você escreve. E isso só vem a partir da força de vontade, só vem a partir da repetição. O mais próximo que a gente consegue chegar da perfeição com as coisas que a gente escreve é depois de 4, 5, 6 revisões que a gente faça. E isso requer muito esforço. A rotina de ser escritor às vezes é muito cansativo, mas em outras vezes também é muito gratificante. Eu diria que acho que é de altos e baixos. Tem um momento que você tem que ser muito criativo, tem um momento que você tem que ser extremamente sério, tem um momento que você tem que realmente se centrar e fazer valer a escrita. Tem momentos das divulgações que a gente se diverte muito, e tem outros que também são muito sérios. Então eu diria que a vida de um escritor é um coquetel de sentimentos, um coquetel de emoções. Acho que continuar escrevendo foi uma opção, foi uma escolha. Não uma escolha só minha, acho que uma escolha do grupo. Mas da minha parte, essa escolha ocorreu porque os meninos, mesmo que hoje tenham crescido, tenham começado isso entre 12 anos, hoje estejam com 16,
eu sinto a necessidade de ainda ajudá-los, acompanhar. Então assim, esse crescimento do qual a gente faz parte não quer que acabe. Então assim, é muito importante. O sonho era publicar 10 livros, então é um sonho que a gente mantém. Então continuar escrevendo, porque não adianta você mostrar o caminho para o sonho e depois falar para a pessoa, se vira, segue o caminho que você quer. Não, eu sinto ainda no meu coração que temos a necessidade de concretizar esse sonho para que tantas outras crianças acreditem nos dela. Não falar, poxa, eles queriam 10 livros, publicaram 2, tá bom. Não existe o tá bom pra mim. Na verdade, a gente tem que ter a excelência desse projeto. Isso é muito importante. Eu vi muitas crianças e muitos professores olharem pro projeto da gente, mandar e-mail ou carta ou conversar, falando, poxa, depois do que eu vi vocês fazerem, eu senti que eu podia fazer também. Então, não é um projeto que dá para abandonar. Então, eu sinto que devo continuar e acho que da parte dos meninos é igual. E eu criei um gosto muito grande pela leitura e pela escrita depois da confecção do primeiro livro. Então, eu não consigo enxergar a minha vida sem. Continuar o sonho que sempre tive. Escrever sempre foi um sonho, algo gratificante. Então, sempre a vida é muito corrida. Escrever é algo prazeroso, é algo que me faz feliz. Por isso eu continuo escrevendo. Hoje o que nos une não é simplesmente o fato de que nós estudamos juntos. Além do fato de que somos todos amigos, é o fato de que somos todos escritores de uma mesma história. Não existe mais um vínculo com uma escola, com uma instituição, mas sim um núcleo de adolescentes e uma professora que escrevem juntos. Eu gostaria de dizer que todos permaneceram firmes ao projeto desde o início. Infelizmente não foi o que aconteceu. Os meninos, mesmo Paulo tendo entrado depois, eles permanecem acreditando. Não que seja fácil fazer reunião do livro, não que seja fácil se manter escrevendo. Claro que não, hoje eles têm outras obrigações, não tem mais vínculo em sala de aula, a gente não está na mesma escola, nada. Então assim, é muito complexo essas reuniões. Porém, a gente também não pode forçar, a gente não pode forçar ninguém a se manter. E quando o pessoal falava que grupos se desmontam, você tem exemplo aí, inúmeros, bandas de rock, tudo que você pode imaginar, que não fica todo mundo, eu acreditava que isso realmente não ia acontecer com a gente. Bem, o ano passado, a Thaís decidiu que o caminho dela era outro, e a primeira coisa que a gente lida em O Segredo dos Amuletos é respeito. Eu tenho que, para que essa escrita flua bem, para que a gente tenha um bom andamento disso, eu tenho que continuar tratando-os com o respeito que eles merecem. Então, eu respeitei a decisão dela, ela saiu do livro, e aí chegamos a pensar assim, vamos colocar outra pessoa, vamos chamar uma nova menina, e convidar alguém, na verdade nem a ideia é uma menina, talvez até um menino, a participar do grupo. Mas já são 3 livros publicados, a história ela já tem um andamento, e aí é complicado para a pessoa entrar no meio. Então assim, eu tenho ideia de estar publicando outros livros com outros grupos de alunos, com outros professores. Mas O Segredo dos Amuletos a gente manteve com a nossa equipe mesmo. Eu já realizei muitos sonhos meus, né? Mas mesmo assim eu continuo tendo muitas vontades. Uma delas é fazer faculdade, continuar estudando e vir a me tornar um cineasta e fazer trabalhos que, assim como o livro Segredos dos Amuletos, influenciem as pessoas também e de alguma forma que continue escrevendo, é claro, né? E que de alguma forma o nosso trabalho venha a ser divulgado em larga escala para que as pessoas do mundo inteiro venham a saber o que é o Segredo dos Amuletos e que outras pessoas, assim como eu na época em 2008, venham a ter a chance de olharem para si mesmas e falarem, eu posso. Ver meu livro fazendo muito sucesso, todos tendo acesso ao meu livro, lendo, sendo fãs da série Os Segredos dos Amuletos. Perspectivas para o futuro, a gente tem muitas. Acho que a maior delas é conseguir mostrar o exemplo dos meninos. A gente tem aí uma quantidade enorme de alunos da escola pública que não acreditam no seu potencial, que não se acham capazes de fazer coisas grandes e
para isso, para que eu possa divulgar isso, eu já não posso mais sozinha. Até onde eu podia sozinha eu fui. Então hoje a necessidade é uma editora. Então a minha perspectiva para o futuro é conseguir uma editora parceira, que vai entender o trabalho, que vai entender a importância e a magnitude desse trabalho e que vai abraçar essa ideia. Acho que é isso que a gente precisa. Daí para frente vamos pensar, vamos sonhar com coisas maiores. Mas no primeiro momento é isso. A minha perspectiva para o futuro é ter uma editora, alguém que acredite tanto no projeto quanto a gente e que esteja trabalhando junto. O Segredo dos Amuletos me provou que realizar sonhos é possível. Nós tínhamos o sonho de escrever, nós tínhamos muita vontade de publicar livros, de estar numa Bienal, de participar da festa de Paraty, como aconteceu conosco também. E nós conseguimos, nós realizamos isso até mais cedo do que imaginávamos. Para o futuro, eu espero poder assistir pessoas que digam que se inspiraram em nós para realizar seus sonhos também. E eu não digo simplesmente de escrever outros livros, mas em qualquer âmbito. A gente na periferia, nas escolas públicas, a gente não tem muitas vezes perspectivas de sair da periferia, de buscar um futuro melhor, de buscar uma realidade, muitas vezes socioeconômica diferente daquela. E eu quero no futuro assistir entrevistas, assistir pessoas falando que mudaram suas próprias realidades graças à inspiração que nós fornecemos a elas. Olá, amigas e amigos. Eu quero saudar de uma forma muito especial as professoras e professores, as alunas e os alunos da Escola Professor Sérgio da Costa e a sua direção. Mas vocês me deram uma alegria muito grande, uma emoção muito grande ao mandarem este livro com a dedicatória muito bonita dos 5 autores, a professora Sandra, a Luan, o Matheus, a Thaís e o Paulo. Exemplos como os de vocês nos animam a continuar lutando. Lutando por uma educação melhor no estado de São Paulo, lutando por dar um futuro melhor, por oferecer as condições de um futuro melhor para todas as crianças e jovens do nosso estado. Quero dar os parabéns por este esforço, por terem enfrentado o desafio, terem se sentido desafiados a realizar um projeto importante numa hora de adversidade da escola. Vocês já são vitoriosos, a escola já é vitoriosa e certamente o que vocês conseguiram fazer marcará profundamente a vida de cada um de vocês, por terem se interessado pela escola, por terem aceito o desafio de melhorar a escola, por terem aceito o desafio de escrever esse livro. E isto certamente será algo que ninguém tirará de vocês, será algo que permanecerá na vida de cada um de vocês como um grande ativo, uma coisa que conquistaram muito importante na construção do seu futuro.